Deus. Por que nós estamos falando sobre identidade? Porque nós vivemos em um mundo onde não há identidade. Nós vivemos em uma sociedade, isso eu não falo apenas de Brasil, eu falo sobre algo que tem governado as nações, sobre um período de falta de identidade, onde se eu quero ser quem Deus me chamou para ser, eu agrido. Mas se eu sou aquilo que o mundo diz ao meu respeito, está ok. O mundo onde diz tranquilamente, você pode ser quem você quiser ser, mas não discuta, não questione, não use a Bíblia, não seja cristão, mas tirando isso, você pode ser quem você quiser. E isso tem sido incutido nas gerações que nós vivemos. E por isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar e declarar: a minha identidade será firmada em Deus. A minha identidade será firmada na palavra que Deus deixou para você e para mim. Nessa noite nós iremos celebrar a ceia do Senhor, que Jesus morreu, mas ressuscitou por amor a você e por amor a mim. É que nós temos acesso ao que? A vida eterna. Nós não somos mais criaturas, mas filhos de Deus, e isso tem uma nova identidade de amor, de paternidade sobre você. Ao longo dessas semanas nós queremos conversar sobre identidade e paternidade. Talvez você teve uma péssima, ou tem uma péssima relação com teus pais naturais, e Deus quer, se você permitir, restaurar teu relacionamento familiar, mas também restaurar o teu relacionamento com o Pai amoroso. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de engano, achando que Deus está pronto para quando eu pisar na bola, Ele vai jogar um raio para me fulminar, porque Ele é um Deus carrasco. Deus é um Deus justo. Ele pune sim o pecado, mas Ele é rico em amor, Ele é rico em misericórdia, e Ele quer firmar a tua identidade para que você seja um filho e uma filha amada do Senhor. Na primeira palavra dessa mensagem, 2 semanas atrás, eu falei: eu descanso, pois eu sou um filho amado. Eu usei o exemplo de Noé, que recebeu uma notícia sobre a destruição. Ele recebeu uma notícia que realmente abalou quem ele é e tudo aquilo que ele conhecia. Ele precisou confiar no Senhor, e precisou ficar vários dias cheio com animais, cheio de outras coisas, preso, mas a paternidade foi quem firmou ele naquele lugar, e ele sai declarando a bondade do Senhor, ele sai fazendo um altar ao Senhor, que é em uma aliança que nós temos até hoje, que quando nós olhamos para o céu, toda vez após uma chuva, nós vemos o arco da aliança, provando que você é um filho amado, que Deus tem uma aliança com você e comigo, amém? Na semana passada o pastor Rudy ministrou sobre o amor de Deus não tem fim. Ele falou sobre Pedro indo para Roma, e o navio ele sofre um naufrágio, tudo se perde, o barco se perde, a carga se perde, mas nenhuma vida se perdeu. Eles chegam em destroços até um lugar, até uma ilha, e nessa ilha acontece salvação, acontece cura, acontece renovo e restituição. E nós pudemos ver que quando nós estamos no Senhor, quando nós temos a nossa paternidade firmada no Senhor, após as tempestades, Deus trará cura, Deus trará renovo, Deus trará restauração e trará restituição sobre o teu lar e sobre a tua casa, amém? E nessa noite eu quero falar um pouquinho mais sobre identidade, sobre estarmos firmados no Senhor, e o tema dessa palavra é: as minhas escolhas refletem a minha filiação. Talvez você já viu essa figurinha que nas redes sociais ela já é bem antiga, que é um gato olhando no espelho e vendo um leão. Talvez você goste de gato, talvez você deteste gato, talvez você ache gato o animal mais lindo da face da terra, talvez você ache o bicho mais feio da face da terra. E todos nós temos relações diferentes. Talvez você seja como eu, que tem uma alergia absurda de gato. Mesmo que eu goste de gato, se chegar perto de mim, e eu tenho um privilégio: se tiver 50 pessoas no ambiente e um gato, o gato vai aonde? Comigo, sempre, toda vez, e eu fico vermelho, começo a espirrar, e é um tendel, né? Mas o que acontece? Você pode gostar de gato, não gostar de gato, ter alergia de gato, alguma coisa, mas a um leão você respeita. Quando você vê um gato, você pode ter essas sensações, mas se você vê um leão,
andando na frente da tua casa, o que você vai fazer? Ah, que bonitinho, gatinho. Você vai fazer isso? Não, você não é louco. Você vai fazer o quê? Você vai respeitar. Você vai dar uns 3 passos para trás e ligar para alguém, pelo amor de Deus, tira esse animal daqui da minha rua, porque eu tenho medo dele. E o que nós precisamos entender, e ao longo dessa noite eu quero que você entenda, quando eu reflito na frente do espelho uma natureza ruim, pecaminosa, como eu e você temos, como nós temos, porque isso é bíblico, às vezes as pessoas vão gostar de nós, às vezes as pessoas não vão gostar de nós, às vezes as pessoas vão nos amar, às vezes as pessoas vão nos odiar. Mas quando eu começo a me olhar através do espelho e vejo Jesus, o leão da tribo de Judá, independente das tuas e das minhas atitudes, natural, né? Nós começamos a mostrar que Deus é um Deus bom. Por meio da tua atitude, por meio do teu falar, por meio do teu andar, você começa a não mostrar mais alguém frágil, alguém que pode ser questionável, mas você começa a resplandecer a tua paternidade como o leão da tribo de Judá. Que nessa noite o Senhor Jesus comece a manifestar uma nova porção de graça sobre você, que Ele comece a manifestar uma nova porção de ousadia sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu futuro, para você se olhar no espelho e não ver mais quem você era, quem era o teu passado de vergonha, mas você começa a olhar, eu sou um filho amado, Deus tem cuidado de mim, eu tenho uma identidade, por isso que eu vou avançar, sobre mim, sobre a minha casa, o leão da tribo de Judá que me protege, que me livra, que me impulsiona para obras maiores, e é isso que eu começo a entender, que eu não sou mais alguém frágil, alguém debilitado, alguém que está lá jogado num canto, mas eu sou um filho de Deus, que tem acesso à vida eterna, amém? Quero te convidar você a abrir a tua palavra lá em Romanos, capítulo 12, dos versículos de 1 a 5, Romanos 12, versículos de 1 a 5, que fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas o quê? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha sobre si um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós somos um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos o quê? Um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, o capítulo 12 de Romanos, ele fala sobre algumas verdades, que daria uma pregação inteira, mas eu quero te introduzir nesse tema. Primeira verdade, eu preciso ter um sacrifício santo, agradável e racional. Eu preciso tirar todas as emoções que me impedem de avançar. Eu preciso tirar todo o vitimismo que está sobre a tua e sobre a minha vida. Eu preciso parar de me olhar como uma escória da sociedade. Eu começo a me ver como um filho de Deus, amém? E isso é algo racional, não é baseado em sentimentos, porque se a minha adoração a Deus for baseada em sentimentos, uma hora eu abandono a Deus, porque Ele não faz o que eu queria fazer. Mas quando eu entendo que tudo que Deus faz é bom, perfeito, agradável e é no tempo certo, eu vou esperar. E enquanto eu espero, eu adorarei ao Senhor. Então, a minha adoração não é baseada em fatos, em frios na espinha, mas sim num posicionamento de quando eu leio a palavra de Deus, eu sou transformado. Quando eu estou junto com os meus irmãos, eu sou transformado pelo Espírito. Quando eu ouço um testemunho, eu sou transformado pelo Senhor, e assim sucessivamente, de forma racional, entendendo aquilo que estou vivendo. E fala assim: não se transformem, não se amoldem ao padrão desse mundo. Por que isso é tão importante, especialmente nos dias de hoje? Hoje, se você abrir qualquer rede social, você vai ver como as pessoas são influenciadoras e se influenciam. Hoje em dia existe
em redes sociais uma coisa que antigamente se chamava blogueiro. Blogueiro ficou meio fora de moda, agora são digital influencer. O que é um digital influencer? Alguém que decidiu, né, dar dica de moda, dar dica de comida, dar dica de comportamento, dar dica de viagem, alguma coisa, e essa pessoa é paga, geralmente muito bem paga, para te influenciar em algo que você não queria, mas que você olha para lá, para as redes sociais, e você começa, nossa, eu preciso disso. Eu preciso. Não, você não precisa. Alguém que está sendo pago para gerar uma demanda por grifes. Por exemplo, tempos atrás começou uma moda da calça curta. Calça curta, para quem é um pouquinho mais velho, né, tem uns nomes bonitinhos que eu não sei, mas é aquela calça famosa pula-brejo, né, que muitas vezes você acha feia, acha brega, mas começou um pessoal fora do país usar. E o que faz? Via redes sociais, em rapidinho, está todo mundo cortando as calças, todo mundo com calça curta. Por quê? Porque você cortou a tua calça, logo vai falar que agora o negócio é ter calça comprida até empapuçado no chão. Daí a calça que estava cortada não serve mais para nada. Por exemplo, eu citei hoje de manhã, nada contra, se você gosta de calça curta, use porque você gosta de usar, não porque os outros estão mandando você usar. Amém? Entendem essa diferença que eu estou dizendo? Por exemplo, existe o jeans rasgado, né? Daí eles não falam jeans rasgado, eles falam jeans destroyer, né? Que é destruído em inglês, mas fica mais bonitinho, né? E daí você vê assim que tem artesões que pegam esses dias eu estava vendo pegam pedras vulcânicas para customizar o seu jeans. Traduzindo, ela pega um monte de pedra e começa a bater o teu jeans com aquelas pedras e destrói o teu jeans. Então, você compra um jeans novo, caro, ela só trabalha com jeans caros, de marca, e você ainda paga um bom valor para essa pessoa destruir o teu jeans. Mas é para você ficar na moda, você vai ter algo que ninguém mais vai ter. Eu tenho uma pastora alemã desse tamanho, se você trouxer a tua calça jeans, eu cobro metade, eu deixo são 2 dias com ela, ela vai deixar destroyer, com uma lavagem diferente, meio com mancha, vai ficar sensacional e você ainda contribui para o projeto da Terra Prometida. Toda a renda vai ser revertida lá para o projeto da Terra Prometida. Brincadeiras à parte, queridos. O que eu estou dizendo? Eu começo, se eu e você estamos ligados com as coisas desse mundo, eu começo a querer coisas que não são para mim. Eu começo a ser moldado com um só padrãozinho de vida. E Deus te fez de forma diferente. Ali fala, todos nós somos diferentes. Não exercemos a mesma função, mas nós estamos ligados em Cristo, em um só corpo. Deus te fez exatamente diferente para você ser diferente. Um gosta de azul, outros gostam de preto, outros gostam de branco, outros gostam de amarelo, não importa. O importante é que eu e você precisamos ter tudo em comum, que é a palavra de Deus, que é a vida eterna, que é avançar, é salvar vidas, é impactar. E por isso que eu e você paramos de nos moldar com o padrão desse mundo e começamos a ser transformados pela renovação da mente do Senhor. E nessa noite eu quero te lembrar de um personagem lindo que acontece, que ela tinha uma vida terrível, uma vida de vergonha e de dor, mas que ela decide, ela escolhe se tornar uma filha de Deus. Quero te convidar a você abrir a tua palavra lá em Josué, capítulo 2. Que nessa noite você e eu consigamos entender que se nós dependermos de nós mesmos, nós iremos afundar. Se nós dependemos das nossas emoções, nós iremos afundar. Mas se nós dependemos do autor e consumador da fé, nós iremos avançar. Amém? Em meio às tempestades, em meio às lutas, nós fomos chamados não para nos moldar com o padrão desse mundo, mas para incentivar e amar pessoas. Jesus tinha uma capacidade tremenda de ir até as pessoas com compaixão. E nós vemos que a palavra, mesmo antes da vinda dele, é regada em um ambiente de compaixão e amor. Josué, então só para lembrar, Josué 1, o que acontece? Josué, Moisés morre, que guiou o povo até a terra prometida. Moisés é levado pelo Senhor. E em Josué, um dos capítulos lindos que tem na palavra de Deus, fala assim, ser forte, ser corajoso, não se desvie, todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés
esse lugar pertencerá a vocês, o lugar de vocês se estenderá ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Você lê lá em Josué 1 e é tremendo a bondade do Senhor. Mas existe uma diferença entre a promessa e a conquista, que nós precisamos ser sábios, que nós precisamos ser estratégicos, e que realmente Deus nos dá algo, mas nós precisamos fazer. Como que nós vamos chegar lá? Qual vai ser a estratégia de Deus? Não sair na louca conquistando. Mas Josué, o que ele faz? Ele envia 2 espias. Se você lembra bem da história do próprio Josué, muito tempo atrás, Moisés envia 12 espias, um de cada tribo. 10 voltam relatando a gigantes, a muralhas, a dificuldades. 2, Josué e Caleb, falam: nós fomos para aquela terra é maravilhosa, aquela terra mana leite e mel. Nós trouxemos um cacho de uva que precisa de 2 pessoas para levar esse cacho de uva. E é muito interessante que Josué e Caleb estavam com os olhos no futuro, e só Josué e Caleb entram na terra prometida. Todos os outros 10 que olharam os gigantes, as lutas, as adversidades, todos eles morreram no deserto. E agora Josué envia não envia 12, ele envia 2, repete comigo, 2 jovens com sabedoria, com discernimento, com os olhos dele na terra prometida e não mais no deserto. Lá em Josué 2, versículo 1 fala assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sition 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Agora eu quero voltar para as redes sociais. Imagine isso acontecendo no dia de hoje. O que ia acontecer? Você viu? Grupinho de WhatsApp da família. 2 missionários que falaram que eram missionários, estão aonde? Na casa da prostituta. Você viu? Ó, tem um vídeo, eu não consegui ainda achar o vídeo, mas a hora que eu te achar, eu tenho certeza que aqueles 2 missionários que falaram que era de Jesus, entraram lá na prostituta. Não fala alto, lá. Não ia ser grupo de WhatsApp, fake news, Jornal Nacional, Globo Repórter, ia virar o quê? Um tendel. Diz que são povo de Deus, mas vão lá dormir com a prostituta. Daí, não é só entrar na casa da prostituta, foram dormir. Pagaram a prostituta. Eu estou achando que aquela prostituta tem um filho de um deles. E o negócio começa a andar. E o negócio começa a ferver. Isso é quando nós não temos a nossa mente transformada por Deus. Se Deus coloca uma mulher, primeiramente lembrando que no Antigo Testamento a mulher já era alguém desprezado pela sociedade. Quem dirá uma prostituta? E justamente daí você começa a olhar esse texto com os olhos de compaixão de Jesus. Tinha tantas casas para ir, mas Deus envia esses 2 jovens na casa de uma mulher perdida para encontrar vida, renovo e salvação. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo condenação, eu vejo o que? Reconciliação, eu vejo novos começos, eu vejo que quem Deus quer que você seja. Ele não olha para o teu passado, mas Ele olha para o teu futuro. E esses 2 rapazes eles confiam em Josué, eles entendem que eles estão indo debaixo de graça, estão indo debaixo de oração, eles estão indo com propósito, e eles também estão indo o quê? Debaixo da sua cobertura. Porque se eu tenho meus olhos no passado, o meu lugar é o deserto, mas se eu tenho os meus olhos no futuro, o meu lugar é a terra prometida. Se você dirige ou não, né, você vai ver que no carro tem um retrovisor o vidro da frente, eu não sei o nome do vidro da frente, né, mas o vidro da frente você sabe qual que é, e ele é muito maior do que o retrovisor. Por quê? Você precisa estar muito mais atento para aquilo que está vindo do que aquilo que passou. O retrovisor é tão pequenininho, só para você ver se não tem nada do passado, nada lá de trás vindo sem noção, vindo a invadir ou bater no teu carro. Mas o foco é olhar para frente. Eu olho com perseverança. Raabe, qual que foi a escolha dela? A primeira escolha que ela fez para refletir uma nova filiação. Primeiro, ela escolheu ter uma nova vida. Ela aceita os homens de Deus na casa dela, mesmo se sentindo impura, mesmo ela realmente não entendendo, mas ela ouvia falar de um Deus que salva, e ela vê como uma oportunidade, não de seduzir esses homens de Deus, mas sim de ouvir a voz de Deus e ter seu lar transformado pela palavra de Deus. Se eu tenho meus olhos voltados no passado,
passado, eu condeno as pessoas por quem elas eram. Mas se eu tenho os olhos voltados para o futuro, eu começo a amar as pessoas da forma como Deus nos vê, prontos, sarados, salvos. Quantos de nós tínhamos vidas terríveis antes de Jesus, mas após ter um encontro com Deus, Deus perdoa os pecados confessados e te impulsiona a um lugar maior. E esse é o nosso papel como igreja do Senhor, de não acusar, mas de amar, de servir, de impulsionar essas vidas. E justamente o que acontece quando nós começamos a amar pessoas, quando nós começamos a servir pessoas, ao invés de condenar pessoas, muitas pessoas vêm para nos confrontar, falando assim: mas espera um pouquinho, a Bíblia não diz tal coisa? A Bíblia não diz isso? A Bíblia não diz, usa a Bíblia para tentar te confundir, que você não poderia estar amando pessoas inferiores. E Romanos 12 fala: não tenha um conceito elevado sobre você, mas tenha um conceito equilibrado. Essa é a transformação da nossa mente, onde eu entendo que eu sou amado por Deus, que eu tenho Jesus, e por isso eu sou o filho de Deus, mas eu não sou melhor do que um pecador, porque eu já fui um pecador, e hoje eu fui resgatado pelo Senhor, amém? Um dia cada um de nós éramos pecadores, éramos criaturas de Deus, e nos tornamos, graças ao Senhor, não porque você ou eu somos bons, mas graças à misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. E é interessante que lá em João 8, de 7 a 11, quando trazem uma mulher adúltera para ser apedrejada, e Jesus está lá, e começa a falar assim: Jesus, como que a gente vai apedrejar essa mulher? O que a gente vai fazer com essa mulher? A lei diz isso, a lei diz aquilo. Imagina uma multidão tentando matar uma mulher, envergonhar e matar uma mulher, e eles chegam até Jesus. E lá em João 8, de 7 a 11, fala assim: e eles continuavam a exigir uma resposta. Como o mundo quer exigir de nós respostas, né? Na NVI continua a interrogá-lo, numa outra versão fala exigir uma resposta. Como o mundo tenta confrontar você e a mim, exigindo uma resposta que só o Jesus pode ter. A solução somente está em Jesus, amém? Por isso nós precisamos ter sabedoria. E Jesus, em vários momentos da vida, ele era o que confrontado para ele se confundir, ou ele dizer algo para ele ser condenado, e Jesus tinha muita sabedoria. Que Deus hoje enche o teu coração de sabedoria, a tua mente de sabedoria, as tuas palavras com sabedoria, para você dizer aquilo que precisa ser dito, nem é menos, nem mais. Continuamos lá, visto que continuavam a interrogando, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Versículo 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, o quê? Um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E o versículo 11, ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado, ou vá e não peques mais. Circula isso na tua Bíblia. Jesus nos ama, Jesus nos traz para perto dele, Jesus não nos condena, mas ele nos diz: abandone a sua vida de pecado, eu estou com você. Abandone a sua vida de pecado, procure ajuda e abandone a sua vida de pecado, procura um líder dessa casa e abandone a sua vida de pecado. Nem sempre vai ser fácil, mas é possível, e Jesus tem reservado a tua filiação, a tua e a minha escolha precisa refletir a Jesus, a imagem e semelhança que o Pai nos fez, não mais como pessoas fracas, como pessoas fragilizadas, mas como homens e mulheres que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, que adoram ao Senhor, que levantam as suas mãos santas e adoram ao Senhor e declaram novidade de vida sobre o nosso lar, sobre o nosso futuro, sobre a renovação da tua mente, das tuas emoções e das minhas emoções. Todos os dias, Jesus tinha um olhar de compaixão, e mesmo antes disso, aqueles dois jovens foram enviados àquela casa com um olhar de compaixão e não de julgamento. Eles vão lá com um propósito eterno. Que ao longo dessa semana, meu querido, minha querida, você vá e com um propósito eterno.
Aonde você for, seja na escola, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja no mercado, vá entendendo que você é um missionário e uma missionária do Senhor. Você é alguém que foi e é levantado nesses dias para promover novidade de vida. Não condenar pessoas, mas falar assim: olha, um dia Jesus me encontrou, um dia Jesus trouxe vida a mim, Ele também pode te curar, Jesus também pode te abençoar, Jesus pode transformar o seu casamento, pode transformar o seu futuro. Ele fez algo comigo e Ele quer hoje fazer isso com você. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Então, primeiro ela escolhe iniciar um processo. A segunda verdade, Raabe escolhe também o quê? Proteger os servos de Deus. Ali no Josué 2, de 2 a 5, falam que eles ouvem falar sobre esses soldados, esses inimigos, e começam a procurar, e vão até Raabe e incentivam ela a entregar esses homens, porque se ela entregasse a eles, ela teria uma recompensa momentânea. Mas se ela não entregasse, naquele momento ela talvez poderia ser morta. Mas ela tinha convicção, se ela entregasse aqueles homens naquele momento, ela e toda a sua casa iriam morrer, porque Deus já havia entregue aquela cidade. Deus já havia entregue para Josué e todo o povo de Deus um novo tempo. E lá no versículo 6, Josué 2, versículo 6, fala assim: e ela, Raabe, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado por lá. Ela confiou em alguém que ela nunca tinha visto, mas ela confiou, que ela sabia, já ouvia falar de um Deus que perdoa, havia falar de um Deus que venceu as batalhas. Ela ouviu falar de um Deus que secou o Mar Vermelho, que abriu o Jordão. Ela ouviu falar de um Deus, e agora aqueles homens estavam lá. A tua oração e a minha oração precisa ser semelhante. Que as pessoas em nossa cidade, na nossa vizinhança, na nossa família, comecem a ouvir falar de um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que oferece uma segunda, terceira, quarta, quinta, 20ª chance e oportunidade de recomeçar, de você olhar de novo no espelho e não se ver mais, mas você ver Jesus sendo refletido sobre a tua e minha vida. Quando você falar, você fale aquilo que Jesus. Quando você estiver nas redes sociais, você use redes sociais para fazer aquilo que Jesus gostaria que você fizesse, usando como ferramentas e não como portas para que o inimigo entre no teu lar. E é interessante que a palavra de Deus fala lá em Salmos 90, versículos 1 e 2, Senhor, Tu és o meu refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Há um propósito eterno para todas as coisas. Há um propósito para você estar aqui nessa noite chuvosa. Há um propósito de Deus para essa semana e esse mês que se inicia hoje, para que você seja alguém que olha para o Senhor, e o Senhor é o meu refúgio. Então, quando vêm os medos, quando vêm as incertezas, você declara: Senhor, você é o meu refúgio, e de sempre, de geração em geração, quer dizer, não apenas sobre mim hoje, mas sobre quem veio antes de mim, quem virá depois de mim. Eu começo a entender que o projeto de Deus não é apenas algo momentâneo, não é algo feito por 4 paredes, mas é algo feito pela tua e pela minha oração. Eu começo a entender que quando eu estou hoje posicionado, quando você hoje está posicionado na casa de Deus, nós começamos a preparar um ambiente sólido, firme, para que as próximas gerações venham e sejam abençoadas. Se você nunca foi ali, talvez você não tenha filhos, ou teus filhos sejam maiores, se você nunca foi conhecer as salas ali do Ministério Kids de Geração, eu quero te convidar a você ver. É ali que nós investimos a maior parte do nosso tempo, tirando o valor que nós pagamos em aluguéis, é onde nós investimos a maior parte dos nossos recursos, porque investimento não é gasto. Você vai ver que em todas as salas tem uma câmera para proteger cada criança, que elas vão ser firmadas no Senhor, elas vão ter um ambiente de segurança. O material, eu não posso dizer que é o melhor material, mas nós achamos que é o melhor material. É um material que tem um custo bem elevado e para nós é investimento. Então, porque nós cremos
num futuro, de homens e mulheres se levantando como profetas, e por isso que nós, igreja, investimos nessas gerações. Por isso que eu também quero te convidar, meu querido, minha querida, se você ainda não é dizimista, se você ainda não oferta regularmente, que Deus mude o teu coração nessa noite, porque o templo não é feito de mãos humanas, mas nós temos um projeto lindo que é a Terra Prometida, que Deus já nos deu o nome, Deus já nos deu o local, Deus já nos deu alguma das estratégias, mas ainda falta recursos, ainda faltam algumas questões a serem resolvidas, e a tua oração e a tua contribuição é quem faz manter toda essa estrutura, mas também iniciar algo novo, algo lindo, um grande projeto que Deus tem para a nossa cidade, para as nossas gerações. Eu estava vendo essa semana uma pessoa que estava levando o filho para estudar fora do país, e eu estava conversando com a minha esposa, e essa pessoa estava falando assim, olha, por isso que eu estou trazendo meu filho aqui para outro país, porque aqui as pessoas têm cultura, as pessoas leem, as pessoas têm acesso à música. E hoje, no carro, a gente vindo para a igreja, a gente falou assim, Deus, por que a gente não pode ter isso aqui em Rolândia? Por que a gente não pode ter na Terra Prometida aulas de música, aulas de outras línguas, incentiva a leitura? São coisas que precisam gerar no teu e no meu coração e declarar que os filhos dessa casa, independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, vão ter estudo de qualidade. É algo que nós queremos crer, que Deus vai tocar em vida de músicos, de professores de línguas, de professores de contraturno, para quando nós tivermos aquela estrutura, os filhos dessa casa e filhos também dessa cidade sejam abençoados, para ter um lugar de paz, um lugar de refúgio, e que elas consigam entender de eternidade em eternidade, de geração em geração, Tu és Deus, e haverá refúgio sobre os filhos dessa casa, haverá refúgio sobre a tua vida, haverá graça sobre você. Por isso você e eu começamos a refletir quem realmente nós somos, verdadeiros filhos de Deus. E é interessante que lá em Josué 2, de 8 a 13, Raabe começa a ouvir, e ela conversa com esses homens e fala assim, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu no terraço, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra, quer dizer, meio que ela era, para o mundo, ela era uma prostituta, uma condenada, mas Deus encontrou o quê? Fé no coração dela. Que Deus encontre fé sobre o teu coração e sobre o meu coração nessa noite, amém? Ela subiu, e sei que o Senhor já lhes deu essa terra, vocês nos causam um medo terrível, todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, onde saíram do Egito, e que fizeram ao leste do Jordão, em Seom e Ogeg, os 2 seis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perdemos a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e irmãs, e de tudo que lhe pertence. Livre-nos da morte. É interessante que aqueles 10 espias que voltaram e que morreram no deserto, voltaram apavorados com os gigantes, com as muralhas e com todas as situações. E mal sabia se eles tivessem ouvido as pessoas, virem ouvir. Quem estão apavorados são eles. Eles colocam uma capa de que nós somos vencedores, mas eles sabiam que o Senhor já nos fez perder. Queridos, comece a iniciar esse mês, essa semana, com a certeza que o Senhor já entregou os teus inimigos nas mãos dele, que tudo aquilo que podia te embaraçar já foi derrotado, está debaixo dos pés do Senhor, que toda a vitória, toda a cura que você necessita, Jesus já levou na cruz do Calvário. Então você começa a entender que Deus te chama para ser um filho amado. E o que eu acho lindo, ela se posiciona, ela protege, e ali no final ela fala assim, agora protege, salva meu pai, minha mãe e meus irmãos. E você consegue imaginar, querido, uma prostituta tendo uma boa relação com seus familiares? E ela começa a falar assim, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva os meus irmãos, salva a minha família.
Tenho certeza que aqueles pais não tinham, e irmãos não tinham orgulho de quem ela era. Mas ela começa a entender que ela não era mais aquela prostituta, ela se torna uma filha de Deus. E que Deus vai restaurar a sua família, que Deus vai restaurar o seu futuro, que Deus vai realmente fazer diferente. E Josué 17, 2, de 17 a 19, fala assim: os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho pela janela, no qual nos ajudou a descer, e se não tiver o quê? Trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos, e o quê? Toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, mas nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte daqueles que entrarem, daqueles que estiverem na sua casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Olha que coisa que nós só vemos na palavra de Deus, um prostíbulo se tornando uma casa de salvação. Se um prostíbulo se tornou uma causa de salvação, o que impede que hoje você e o teu lar seja uma casa de salvação, uma casa de luz, um lugar onde Deus habita? Eu quero te encorajar ao longo desse novo mês que se inicia, você usar a tua casa e declarar: a minha casa é um lugar de salvação, a minha casa é um lugar de renovo, onde as pessoas vêm para serem tocadas, elas não vêm apenas para se confraternizar, fazer um churrasquinho, elas vêm com um propósito e elas vão sair daqui melhores do que elas entraram, porque Jesus habita no meu lar. Pessoas que chegaram com fardos carregados de passado, vão entrar no meu lar, e eu vou apresentar Jesus com ousadia, que Deus te deu ousadia para você declarar sobre o teu lar, que a tua casa é um lugar de paz, que a tua família é um lugar onde o Senhor reina, que nós somos perfeitos? Não, mas que nós declaramos que haverá paz, que nós traremos famílias, que nós traremos amigos para o nosso lar, e essas pessoas serão salvas, impactadas pelo poder de Deus, e será o lugar mais seguro. Em todos os lugares as pessoas morreram, mas naquela casa Deus não via mais ela como ela era, mas ela via ela como uma mulher de Deus, como uma nova identidade, uma identidade de filha de Deus. O pessoal do louvor já pode subir, por gentileza. Cura, salvação, uma frase que o pastor Rudy usou semana passada: cura, perdão, salvação e restituição vem após as tempestades. E nessa noite eu quero declarar que cura, perdão, salvação, restituição vem após nós confiarmos em Deus, após nós permitirmos não sermos moldados pelo padrão desse mundo, mas termos as nossas mentes transformadas e começarmos a nos ver como quem realmente nós somos, filhos e filhas amadas do Senhor. E é bem interessante que duas verdades acontecem com Raabe. Quando ela entende que ela é filha, quando ela entende que ela é uma serva do Senhor, quando ela entende que realmente os pecados dela foram perdoados e ela tem acesso à vida eterna, Raabe recebe duas coisas. Ela se posiciona, suas novas escolhas refletem quem ela é em Deus, e ela recebe duas bênçãos. A primeira é salvação. Josué 6, 24 e 25 fala, nós estávamos lendo lá em Josué 2, demorou um certo tempo até o cumprimento da promessa, que foi Josué 6, fala assim: depois de incendiar a cidade inteira e tudo aquilo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Versículo 25, e Josué, o quê? Poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe, repete comigo, e Raabe vive entre os israelitas. Quer dizer, ao invés de um lugar de rejeição, ao invés de um lugar de condenação, de viver à margem, ela vive o quê? Entre. Ela não está conosco, ela está junto. E é isso que é o pertencimento. Deus te traz nessa noite, para nós logo em seguida cearmos a ceia do Senhor e declararmos: eu era alguém que Deus não tinha orgulho de mim,
mas eu me torno filho de Deus. E Ele começa a me ver a sua imagem e a sua semelhança. Ao invés de condenar, comece a ver quem você era e comece a se tornar quem Deus te chamou, quem Deus nos chamou para ser. E dessa forma nós vamos conseguir exercer compaixão, nós vamos conseguir oferecer uma mão amiga, oferecer oportunidades para as pessoas que estão perto de nós. E a segunda verdade, ela foi honrada. Primeiro, houve salvação dela e do seu lar. Em segundo, ela foi honrada. Lá em Mateus 1, de 5 a 6, essa é a genealogia de Jesus, que fala como que desde Eva até Jesus, como que chega, e fala ali, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Sim, Raabe. Ela de uma mulher rejeitada, de uma mulher excluída, ela se torna quem? Uma das 3 únicas mulheres que estão na linhagem da vinda do Messias. E ela fala assim, Raabe, cujo Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Nós encontramos em 2 versículos 3 coisas extremamente importantes. Primeiro, uma ex-prostituta que Deus perdoou, que agora faz parte da linhagem do Rei dos Reis, do Jesus que morreu e ressuscitou por amor a você e a mim. Segundo, nós vemos que essa mulher gera com seu pai um homem que resgata a Ruth, que nós vamos mais à frente ministrar novamente, que é uma história linda de restauração, de reconstituição. Jessé fala, é bem provável que Jessé teve um filho fora de casamento, que foi o rei Davi, e o seu filho Salomão, que foi o herdeiro do trono, foi filho, de uma mulher que ele coabitou, que ele matou o seu marido. Em 2 versículos nós vemos tantas pessoas improváveis, pessoas que seriam condenadas pelo mundo, pessoas que pela lei deveriam ter sido apedrejadas, mortas ou largadas à vergonha, e Jesus as trouxe de volta. Que esse amor do Pai comece a trazer o teu coração de volta, de você não se olhar mais com quem você era, mas você olhando quem você é e quem você se prontifica e escolhe ser hoje. E para encerrar, quinta-feira, no nosso último devocional, nós lemos Hebreus 11. Hebreus 11 é os pais da fé, Abraão, Isaac, Noé, todas aquelas verdades. E Hebreus 11, versículo 31 fala assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido obedientes. No memorial dos patriarcas, essa mulher é honrada mais uma vez e declarada que ela foi obediente, que ela ouviu a voz do Senhor, que ela confiou no Senhor, que as escolhas dela refletiram quem é Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar uma canção, depois queremos orar com você e celebrarmos a ceia do Senhor. Asperge teu sangue.